Olá a todos e a todas. Hoje, no nosso quadro Mitos e Verdades do Instituto EPAP, nós vamos falar sobre eletroestimulação em voz. Esse recurso que tem sido utilizado nos últimos anos na nossa prática clínica e que tem aí alguns mitos, algumas dúvidas, e hoje a gente vai bater um papo para esclarecer esses pensamentos e melhorar a nossa prática clínica com mais segurança e com mais efetividade. E também fazer com que vocês possam pensar aí em melhorar o estudo, o conhecimento de vocês, exatamente para fazer uma prática baseada em evidências. Então, eu sou Larissa Thaís Dona Alonso Siqueira, eu sou fonoaudióloga, especialista em voz, professora do Departamento de Fonoaudiologia aqui da Universidade Federal do Rio Grande do Norte, que fica em Natal, na região nordeste do Brasil, bem lá na pontinha em cima aqui do Brasil. Eu venho estudando eletroestimulação nos últimos 10 anos, mais ou menos. Estudo algumas correntes, mas mais profundamente a corrente TENS nas disfonias comportamentais. A gente chama de disfonia comportamental aqui no Brasil, mas eu sei que vocês também conhecem essa disfonia como disfonia tensional e muitos de disfonia hipercinética ou funcional. Então, nós vamos falar de algumas delas e vamos falar também desse tipo de corrente. O que eu trouxe aqui hoje para a gente discutir e conversar é alguns pensamentos, algumas crenças, alguns mitos e também algumas verdades em relação ao uso da eletroestimulação, que as pessoas muitas vezes ficam assim: ai, será que eu uso? Será que tem efeito? Será que realmente isso aqui vai dar certo para o meu paciente? Então, são alguns levantamentos aí de pensamentos e de falas que a gente vem escutando nos últimos anos e também principalmente de pessoas que ainda não utilizam a corrente elétrica. Então, vamos conversar sobre isso. Uma das primeiras falas que a gente escuta é: só a corrente TENS que pode ser utilizada, usada para os tratamentos vocais. Será que é um mito ou será que é uma verdade? É um grande mito. Vocês já viram ou vão ver que existem uma infinidade de correntes elétricas. E aí a gente tem terminologias diferentes porque elas são utilizadas para objetivos terapêuticos distintos. Então vai depender aí do raciocínio clínico do terapeuta, o que o paciente tem, quais são as necessidades desse paciente a partir da nossa avaliação, e aí a gente vai escolher a corrente que mais vai atender a essas alterações, a essas necessidades do paciente. No começo, quando a eletroestimulação apareceu na fonoaudiologia, muitas delas vieram aí por conta da disfagia, os estudos iniciais vieram desses casos que o paciente tinha disfagia e disfonia, então tinham diversas terminologias para falar de uma mesma corrente, que era a neuromuscular, a NEMS, né, correntes excitomotoras. E no Brasil, a gente utilizava mais a TENS, estudava mais a TENS, que é uma corrente, mercadologicamente falando, para eletroanalgesia. Mas se a gente pegar o termo TENS, que significa estimulação elétrica nervosa transcutânea, a gente vai ver que todas as correntes que têm um eletrodo que acopla na superfície da nossa pele é uma estimulação TENS. Mas ela ficou conhecida como TENS para eletroanalgesia. Por exemplo, a corrente FES é uma corrente funcional. Então, se eu utilizar alguma corrente elétrica dentro de uma função, ela se torna FES. Dependendo se eu escolho um parâmetro físico, uma frequência, uma largura de pulso diferente, que vou atingir limiar motor, por exemplo, da TENS, ela não é mais só de eletroanalgesia, ela também pode provocar uma contração muscular. Então, vai depender dos nossos parâmetros físicos que vão compor uma corrente e esses parâmetros vão determinar um efeito, um objetivo terapêutico. Então, eu tenho que ter esse conhecimento aprofundado do caso da disfonia, mas eu preciso também ter um conhecimento aprofundado sobre eletroterapia, sobre as correntes. E aí eu consigo escolher a melhor corrente a depender da necessidade do meu paciente. Então, não é só a TENS que pode ser usada, nós podemos utilizar outras a depender da minha experiência, da minha prática e da necessidade do paciente.
Uma outra fala e outro pensamento. Posso usar exercícios vocais concomitante à eletroestimulação? Então, aqui eu já nem coloquei qual corrente, eu falei eletroestimulação de uma forma geral. No caso, eletroterapia, né? Porque eletroestimulação, se eu colocar o dedo na tomada, eu tenho uma eletroestimulação. Mas se eu utilizar, por exemplo, o dedo na tomada com um fim específico, com objetivo terapêutico, por exemplo, para causar dor, ele acaba sendo eletroterapia, tá? Então, toda vez que a gente utiliza eletroestimulação com objetivo terapêutico, a gente chama de eletroterapia. Então, voltando aqui, essa questão, né, de se posso usar ou não exercício vocal com eletroestimulação, é verdade, nós devemos até usar exercícios vocais com eletroestimulação. Por quê? Porque dando função, né? Aí torna-se uma fez, por exemplo, mesmo se eu estiver utilizando uma eletroanalgesia, eu quero o quê? Reabilitar aquela função. Eu quero fazer com que o paciente tenha um novo aprendizado motor, novas conexões, novos caminhos para produzir aquela voz, seja nas disfonias tensionais, comportamentais ou nas orgânicas. Então, sim, a gente pode utilizar. Claro que isso vai depender muito da necessidade do paciente, no momento que a gente está ali de tratamento, da sua experiência. Então, dependendo de exercícios específicos, eu posso usar uma corrente ou outra, ou eu posso usar no primeiro momento só eletroestimulação. Vamos pensar na TENS. Eu posso usar a TENS só para tirar a dor, porque o paciente está com muita dor. No final da sessão, eu já posso colocar exercícios concomitantes. Ou eu posso pôr TENS primeiro, e 20 minutos, e depois 30 minutos de terapia vocal. Isso vai depender do seu raciocínio e da necessidade do paciente. Mas sim, nós podemos e devemos usar exercício vocal para dar função novamente a esse paciente. Outra fala que eu acho que ela é bem polêmica e que muitas pessoas acabam tendo receio, acabam não usando a eletroestimulação, porque tem esse meio, medo, esse receio, que é a eletroestimulação pode substituir o tratamento vocal tradicional? Mito ou verdade? É um grande mito. A eletroestimulação não vai roubar o seu emprego, não vai roubar a sua profissão. A eletroestimulação é mais um recurso que você pode utilizar dentro da sua terapia, do seu tratamento vocal. Na sua terapia, vocês não utilizam os canudos, os tubos de ressonância, dispositivos respiratórios, massageadores, nebulizador? Então, a eletroestimulação também pode ser uma ferramenta, um recurso que vai complementar a sua terapia. Lembra, esses dispositivos não vão mudar comportamento vocal. Se a gente pensar nas disfonias tensionais, qual é a gênese do nosso problema vocal? É o mau uso e o abuso vocal. Então, não adianta usar um monte de estratégia, um monte de dispositivo, de recurso tecnológico, porque ele não vai mudar comportamento. Então, não precisa ter medo. Outra questão que eu vou trazer aqui, na pandemia, quando a gente não podia ter aí esse contato presencial, muitas pessoas acabaram indo para o remoto fazendo a telefonoaudiologia, atendendo seus pacientes. Nesse momento, se o paciente não tem um aparelho, se você não tem segurança para que ele faça, não sabe se ele vai pôr certo, se vai colocar os parâmetros corretos, você não ia dar mesmo a eletroestimulação para ele fazer em casa. Então, nesse momento, a gente voltou, vamos dizer assim, para quem usava eletro, a usar os nossos recursos tradicionais. A orientação, mudança de comportamento, os exercícios vocais sem nenhum outro dispositivo. Então, a gente viu que é possível fazer terapia sem eletroestimulação. Sim. E sabemos também que não muda comportamento. Então, a eletroestimulação não vai substituir o tratamento vocal tradicional. Mas lembrando que agora a gente vai comentar aí nas próximas falas, nos próximos pensamentos, que ele também traz alguns benefícios. Então, a gente pode sim usar a eletroestimulação a depender dos casos que estaremos atendendo.
Há uma outra dúvida, né, que as pessoas muitas vezes acabam esquecendo. É obrigatório utilizar gel eletrocondutor? Mito ou verdade? Verdade. Então, vou deixar aqui bem ressaltado. Devemos sempre fazer a eletroterapia, a eletroestimulação com gel eletrolítico, com gel eletrocondutor. Senão, a gente vai queimar a pele do paciente. Ele vai ter desconforto. E aí, ao invés de produzir efeitos benéficos, vão trazer malefícios. Então, temos que colocar gel sempre. E tem muitas pessoas que às vezes falam: ah, eu fiz sem gel. Ai, o paciente já me relatou também que tal profissional me queimou. E aí esqueceu de colocar o gel. Então, tem que tomar cuidado. Esse eletrodo, por exemplo, que está aqui na figura, ele é um eletrodo de silicone e carbono e que não é autoadesivo, então a gente tem que colocar o gel. Não pode colocar demais, senão vai melecar todo o paciente, e aí a fita não acopla, né, o eletrodo na pele do paciente, mas também não pode pôr pouco, senão pode causar aí queimaduras. Mas existem outros eletrodos, que são os autoadesivos, que eles já vêm com gel eletrocondutor. O que a gente tem que tomar cuidado é que vocês podem até utilizar umas 2, 3 vezes, mas fique atentos para ver se esse gel não está diminuindo demais, se o eletrodo já não está seco, senão vocês podem provocar aí a queimadura e esse desconforto no paciente, tá? Então tome cuidado com esses eletrodos que já vêm com gel e acoplem direitinho o eletrodo, senão a gente não vai ter uma boa eletroestimulação, uma boa transmissão da corrente elétrica, e aí a gente não vai ter os benefícios que estamos esperando. No próximo, somente eletrodos na região da laringe são eficazes para os casos de disfonia. E aí, verdade ou mito? Um grande mito. Nessa imagem, a gente está vendo aí os eletrodos de silicone e carbono na região da laringe, mas nós podemos colocar, por exemplo, na região do trapézio, num paciente que tem tensão nessa região, podemos colocar na região cervical, e podemos colocar também, por exemplo, na região submandibular, nos supraioideus. Claro que isso vai depender do seu objetivo e do que você encontrou na avaliação do paciente. Mas a gente já sabe que nesses casos temos aí efeitos benéficos, como a diminuição da dor, o relaxamento muscular. Só tem que tomar cuidado, por exemplo, se colocar aqui muito perto, que pode dar sensibilidade nos dentes, e aí vai ficar muito desconfortável para o paciente. Tomar cuidado também, a gente já sabe que dá para fazer a eletroterapia nessa região, mas lembra que a gente tem um nervo vago e dependendo de onde nós colocamos, pode causar aí uma síncope vasovagal, o paciente desmaiar, passar mal. Então é importante sempre o terapeuta da fala, o fonoaudiólogo, estar junto do paciente, monitorar para que não haja nenhum problema durante a sessão ou depois, tá? Então, assim, não tem risco, a gente pode fazer, é seguro, mas tem que tomar cuidado, porque cada paciente pode sentir de um jeito e a gente tem que ter conhecimento, prática e experiência para aquilo que estamos fazendo, senão a gente vai fazer errado, tá? Então a gente pode utilizar o eletrodo em outras regiões. E claro, eu mudando o eletrodo, posso ter efeitos diferentes. Então, vai depender daquilo que o terapeuta, aquilo que ele pensou como objetivo a ser alcançado. Outra dúvida: os aparelhos portáteis de eletroestimulação não são muito eficazes. E aí? Será porque eles são pequenininhos, que coloca na tomada, ou que eles têm bateria, não precisa? Eles não são muito bons? E aí? É um grande mito. Eu até coloquei aqui um específico, que ele tem várias correntes, né? Fez, TENS, Alce, russa, microcorrente, galvânica. Então, o fonoaudiólogo ele pode utilizar diversas correntes, pode alterar os parâmetros físicos, que isso é muito importante porque dá autonomia para o fonoaudiólogo, para o terapeuta da fala. Então, eles são eficazes, sim. Às vezes, a gente acha que os aparelhos mais caros são os melhores, mas nem sempre. Então, esses pequenininhos, os portáteis, também são bons. O que a gente precisa ver?
sempre ao manual para ver as especificações do aparelho, ver se o seu aparelho está com manutenção correta, isso tanto portátil quanto fixo de mesa. A gente precisa ter essas atenções para que haja uma eletroestimulação, uma eletroterapia muito mais segura e efetiva. Mas os aparelhos portáteis, eles têm um bom custo-benefício e o fonoaudiólogo, terapeuta da fala, pode utilizar eles. A gente, na fonoaudiologia, ainda tem poucos estudos, não comparando aparelhos, mas que tenham verificado os efeitos de determinadas correntes com diversos aparelhos. Então, precisa ainda de mais evidência nesse sentido, para que a gente possa ter mais certeza que não há diferença aí dos aparelhos, porque vai mudando aí a tecnologia, toda essa parte física dentro dos aparelhos, tá? Então, a gente precisa estudar um pouco mais sobre isso, avançar nesse sentido. Uma outra fala, a intensidade é um parâmetro físico da eletroestimulação que pode causar dano nas pregas vocais. E aí, verdade ou mito? É verdade. Então, às vezes, a gente pega lá, as pessoas acham que são apertadores de botão. Tem já o programa que vem no equipamento, tem um equipamento que não permite que o fonoaudiólogo ou o clínico, né, o terapeuta da fala, modifique os outros parâmetros e só aumenta o botão da intensidade, que alguns aparelhos está lá escrito dosagem. Então, sim, eu posso aí causar danos, posso causar dor, fadiga, podemos. Mas não é só a intensidade. Eu até trouxe aqui essa imagem para que vocês vejam. Para compor uma corrente elétrica ali na hora de dar a eletroterapia, a eletroestimulação, a gente configura a frequência, configuramos a largura de pulso, colocamos a intensidade, mas também a gente coloca os eletrodos. Então, a depender de onde eu vou colocar o eletrodo, vai mudar o tipo de estimulação elétrica, tá? Então, não é só a intensidade. Todos esses parâmetros, a resistência vocal, limpar, né, a pele ou não, colocar gel ou não, vai fazer a diferença aí nos efeitos da sua eletroestimulação. Então, por exemplo, aqui nessa imagem, a gente tem uma relação entre a largura da fase do pulso, que é medido em microsegundos, e a amplitude do pulso em microampere. Então, se eu, por exemplo, não vou mudar a intensidade, eu vou aumentar a largura do pulso. Então, veja, se eu manter a mesma intensidade que eu pretendia, mas aumentar a largura do pulso, eu posso atingir limiar motor em vez do sensitivo. Se eu aumentar ainda mais a largura do pulso, eu posso aumentar o quê? E aí acabar estimulando o quê? O limiar doloroso. Então, quando a gente fala em dose de corrente elétrica, em dose de eletroestimulação, a gente tem que pensar aí nesses outros parâmetros. A frequência, a largura de pulso, que é o quanto que eu estou dando de eletroestimulação junto com a intensidade. Então, não achem que é só a intensidade que pode prejudicar e trazer efeitos negativos. Os outros parâmetros também. Então, o que que você quer atingir na sua terapia? É só um limiar sensitivo? Está sentindo ali um formigamento, uma parestesia? Ah, quero fibrilações, quero contração? Então, sistema limiar motor. Limiar sensitivo, depois limiar motor. Mas não esqueça que se você aumentar alguns dos outros parâmetros, pode atingir limiar doloroso, tá? Então, não é só a intensidade. Outro questionamento: é melhor usar a TENS antes do que depois de exercícios vocais? E aí, mito ou verdade? É um mito. A gente sabe que tem alguns pacientes que preferem a TENS depois dos exercícios vocais para dar aquela relaxada, porque às vezes usando antes pode e depois do exercício pode entrar em fadiga. Isso são questionamentos que a gente ainda está levantando, mas tem estudos mostrando que pode ser que a gente tenha efeitos melhores em pacientes com disfonia atencional, disfonia comportamental, se utilizar a corrente TENS depois do exercício, tá? Mas a gente pode usar durante, eu posso usar só TENS numa sessão e na outra só exercício. Então, vocês vão sentindo a necessidade do paciente de vocês e colocando em prática. E do lado da ciência, a gente tem que fazer
mais estudos para mostrar a evidência e várias possibilidades de melhorar a nossa prática clínica. Outro pensamento: só a TENS de baixa frequência deve ser usada nas disfonias tensionais. Verdade ou mito? É um mito. Então, a TENS de baixa frequência, ou como conhecido numa nomenclatura mais antiga, a TENS acupuntura, não precisa ser usada só nas disfonias tensionais. A gente pode utilizar em outros casos, se o paciente está, por exemplo, com dor. Mas também temos pacientes que podem se beneficiar de uma outra corrente, por exemplo, a Alce, ou High Force, IBMAC, dependendo aí do aparelho. Também tem esse poder de eletroanalgesia. Então, vai depender do paciente de vocês, da sua competência, da sua experiência, e a gente avançando aí também na ciência. Mas também podemos utilizar, por exemplo, a TENS de alta frequência. Sabemos também que tem pacientes que são mais resistentes à dor, resistentes a opioides, que têm dores crônicas e tomaram muitos medicamentos. Então, talvez usar só a TENS de baixa frequência não seja o ideal. Posso utilizar a TENS de alta frequência, porque os caminhos aí de analgesia são diferentes. A de baixa frequência libera opioides endógenos, enquanto a TENS de alta frequência vai pelo caminho lá da comporta. Então, a gente tem vias diferentes, e aí a gente tem que ver como que o paciente está respondendo ao tratamento. E a gente vai também mudando ao longo do tratamento, porque não só a TENS, mas as correntes, o que acontece? A gente acaba se acomodando com aquele estímulo, a gente acaba deixando de sentir. Então, por isso que é importante a gente ir mudando alguns parâmetros, não só a intensidade, para não ter esse efeito de acomodação. E lembrando e ressaltando mais uma vez, vai depender da sua experiência, da sua prática e da necessidade do paciente. Mas lembrando que não é só TENS que a gente pode usar nesse tipo de caso. Podemos utilizar outras. Tem evidência também na literatura mostrando os efeitos da TENS de alta frequência em pacientes com disfonia atencional, como redução de dor, redução de sintomas laríngeos e vocais. E aí eu falei tanto, ou não falei, né, se tem ou não evidência, e vem essa grande fala que deixa alguns fonoaudiólogos, terapeutas da fala, com receio de utilizar a eletroestimulação na sua prática clínica, falando, não tem evidências que a TENS de baixa frequência é um bom recurso para as disfonias tensionais. Então, quem fala isso, muito provavelmente não estudou, não procurou na literatura, precisa estudar, precisa procurar as evidências que estão nas publicações das revistas, porque isso é um grande mito. Nós temos evidência, sim. Se a gente pegar ali na literatura, nós temos mais evidências das correntes TENS de baixa frequência nas disfonias tensionais, de efeito imediato, de ensaios clínicos randomizados, mas nós temos também a de TENS de alta frequência, ainda são poucos, mas temos relatos e literatura de outras correntes elétricas, e lembrando que não é fácil fazer estudos científicos, principalmente ensaio clínicos randomizados. Leva-se um tempo da sua execução do seu projeto até a sua publicação, né? Vão anos aí, mas temos evidência sim de ensaios com ensaios clínicos randomizados. Então a gente já sabe, por exemplo, que aplicar TENS de baixa frequência em mulheres com nódulos vocais diminui sintomas de dor, frequência e a intensidade da dor musculoesquelética nessa região cervical. Sabemos que o limiar de pressão aumenta ao decorrer dessas 12 sessões, melhora sintomas vocais e laríngeos, melhora a qualidade de vida, e também nós vimos que há uma redução do tamanho da lesão. Então, assim, temos evidências, elas ainda não podem ser tão robustas, porque não tem tantos estudos, mas temos sim. E vamos continuar estudando para que a nossa prática ela seja baseada em evidência e seja realizada de forma segura e efetiva. E a gente deve também procurar
literatura lá na fisioterapia. Lá tem muitas respostas para o que a gente tem de dúvidas na nossa prática clínica. E aí, depois a gente vai colocando isso nos nossos estudos para avançar na ciência. E para terminar, eu sempre deixo essa frase, porque estudo sem pensamento é trabalho perdido, e pensamento sem estudo é perigoso. Por isso que a gente tem que aproximar a nossa prática clínica com as evidências científicas. Uma não pode ficar sem a outra. Então, eu agradeço o convite, é um prazer e uma honra fazer parte desse quadro e do Instituto EPAP. Me coloco à disposição para tirar as dúvidas e a gente se encontra aí em próximos eventos. Muito obrigada!